Olá, seja bem-vindo ao PodFlor, Florestas e Meio Ambiente Acessíveis. Este é um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Amazonas. E este é o episódio número 12, no qual iremos falar sobre a legislação florestal brasileira. O texto foi elaborado por Fernando César da Silva Teles. A história da legislação florestal no Brasil tem início em meados dos anos 1500. Na época conhecida como nosso período pré-colonial, o território brasileiro foi cenário de intensas atividades exploratórias exercidas pelos portugueses, que buscavam abastecer as metrópoles europeias com metais preciosos e madeira. Quando os colonizadores portugueses encontraram a espécie pau-brasília equinata na Mata Atlântica, levaram sua madeira para o exterior. O pau-brasil, como a espécie ficou conhecida, se tornou um sucesso no mercado consumidor europeu, sendo fortemente utilizado na produção de corante para tingir tecidos. A exploração desenfreada do pau-brasil quase levou a espécie à extinção. Já no século XVII, considerando a quase extinção do pau-brasil, foi apresentada uma série de decretos, que tinham como objetivo a conservação da espécie no território brasileiro. Segundo Maria Elizabeth Monteiro, pesquisadora no Arquivo Nacional, esse acontecimento representa um marco da exploração de madeira no Brasil. E, da mesma maneira, mostra a necessidade de se empregar metodologias para a extração de recursos florestais, de uma forma que o suprimento contínuo e sustentável desses recursos seja garantido. Esse momento foi precursor do desenvolvimento e do estabelecimento de um Código Florestal. Entende-se por Código Florestal a lei que institui normas e regras sobre como e onde poderá ser explorada a vegetação no território brasileiro. Por meio do Decreto de número 23.793, de 23 de janeiro de 1934, uma primeira versão do Código Florestal surgiu. Em 1965, esse mesmo código foi alterado para criar as áreas de preservação permanente, chamadas também de APPs. As áreas de preservação permanente são áreas estabelecidas de acordo com a largura de um curso d'água. Ou seja, quanto mais largo é um rio, maior será a área de preservação permanente. As APPs servem para proteger áreas ao redor de lagoas, nascentes, topos de morros e encostas. Em 1989, a Lei de número 7.803 definiu reserva legal como sendo um regime de utilização limitada do imóvel rural, com o objetivo de manter um percentual mínimo de cobertura arbórea. Ou seja, foi determinado um limite na retirada da vegetação em um imóvel rural, para manter a maior parte possível das áreas do terreno preservadas. Em novembro de 2012, pela Lei de número 12.651, a versão atual do Código Florestal Brasileiro surgiu, estabelecendo normas gerais sobre a proteção da vegetação, regras sobre a proteção das áreas de preservação permanente, regulamentos sobre a exploração florestal e sobre o controle da origem dos produtos florestais. O novo Código Florestal Brasileiro estabeleceu também que as florestas existentes no território nacional, juntamente com outras formas de vegetação nativa, são consideradas bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Isso significa que toda forma de vegetação nativa é considerada patrimônio de toda a sociedade brasileira, e não apenas de seus proprietários. E que, ainda que os proprietários de terras tenham direitos de propriedade sobre essas áreas, esses direitos estão sujeitos a limitações, estabelecidas pela legislação federal.